Então agora eu vou resolver alguns exercícios sobre equação de estado de um gás ideal. Eu vou resolver o 4, o 5, alguns da apostila, eu vou dizendo quais são da apostila e alguns do livro. Então esse 4 é da apostila, que falava o seguinte. Então quero que você acompanhe tanto o enunciado da apostila como os dados que eu já escrevi aqui. Tinha esse gráfico aqui, né, já desenhado na apostila, dizia que era um gás perfeito a 27 graus Celsius, ou seja, temperatura 300, sofre uma expansão isotérmica, isso aqui é muito importante, isotérmica de A para B, ou seja, a temperatura do ponto 1, que é o A, é igual à temperatura do ponto 2, que é o B. E caiu a sua pressão de 1/5, ou seja, no ponto A a pressão era 20, se ela caiu 1/5, no ponto B ela virou 4 atm. Então quer saber para o estado B o volume, a pressão e a temperatura. A temperatura o próprio enunciado já falou, né? E aí ele quer saber quem é o volume 2 e a pressão 2. A pressão também o enunciado falou, que era P dividido por 5, que é 4. Então as respostas mesmo seriam essas daqui, ó. Temperatura 1 igual a temperatura 2, T2 igual a T1, que é igual a 300 Kelvin, P2, que é igual a 4 atm, e a gente vai fazer só mais um pouquinho de conta aqui para descobrir o V2. A gente vai usar PV igual a nRT. E o que é constante no PV igual a nRT? O N e o R sempre constante. O N é porque não foi adicionado nem retirado nenhuma amostra desse gás. E o T porque é isotérmico. Então, já que tudo isso aqui é constante, significa que P1V1 é igual a P2V2. Isolamos o V2, que é quem a gente quer descobrir. V2 é P1V1 sobre P2. É só colocar os valores. 20 vezes 1 sobre 4. Aqui nesse caso, como só tem P e V, né, misturado, a gente pode deixar as unidades de medida do problema mesmo, porque a TM vai cortar com a TM e a resposta vai ser em litros, que é a unidade de medida do V1, que dá 5 litros. Agora a questão 5 da apostila. Também tinha já esse gráfico desenhado, esse diagrama PV. E ele fala que é uma isoterma. Então, a gente já sabe, se é uma isoterma, a temperatura é constante, né? E caímos no mesmo tipo de problema do exercício anterior, né? Que a gente pode lembrar o quê? PV igual a nRT. Se nRT é constante, P1V1 igual P2V2. Como aqui nós temos 3 pontos, só para não confundir, esse ponto aqui é o P0, V0, esse aqui, na verdade. Ih, não, eu botei errado aqui, ó. Deixa eu corrigir aqui, aqui tem um erro. Ó. Esse é o V0, esse é o V1, esse é o V2, tá certo? Mas o P0 é esse aqui, ó, P0, que é o que faz par, né, aqui, ó, com o V0. O P1 é o que faz par com o V1 e o P2 é o que faz par com o V2. Então, o P0 e o V0 a gente tem. Já com esses dois valores, esse daqui e esse daqui, a gente já consegue calcular esse. Isola o V1. V1 é P0, 9, vezes V0, 2, dividido por P1, que é 6. A resposta é 3 litros. Então, esse valor aqui é 3. E o V2, tanto faz se eu usar aqui P1, V1 ou P0, V0. Vai dar o mesmo resultado. Eu vou usar o P1, V1. Isolei o V2, coloquei os valores. 6 vezes 3, que eu acabei de calcular, dividido por 3, que é a pressão, vai dar 6 litros. Por isso é a letra D, que é uma questão de múltipla escolha. 3 e 6 litros é a letra D. A 18P também é da apostila. Então, seguindo aí o enunciado, tem um balão meteorológico que estava com uma pressão de 1 atmosfera e temperatura de 293 Kelvin. E ele tinha um volume de 2,2 metros cúbicos. Numa determinada altura, a pressão caiu para 38 centímetros de mercúrio
e a temperatura caiu para menos 48 graus Celsius, que é 225. Ele quer saber quem é o V. Então, aqui a gente tem só que tomar cuidado seguinte, como novamente a gente vai usar PV igual a nRT, e agora a constância é só no N e no R, a gente tem isso aqui, ó, PVT é constante. Se PVT é constante, P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2. O que é importante a gente lembrar aqui? Tudo tem que estar na mesma unidade de medida, antes e depois do igual. Se a pressão está em atmosfera antes, tem que estar em atmosfera depois. Se a gente vai usar volume em metro cúbico, a resposta vai ser volume em metro cúbico. A temperatura tem sempre que estar em Kelvin. Então, na hora da gente isolar o V2, a gente tem que fazer uma transformação aqui, que é a seguinte. A pressão 2 é 38 centímetros de mercúrio. E aí, 38 centímetros de mercúrio é 380 milímetros de mercúrio, porque na parte de transformação de valores, você vai ver que 760 milímetros de mercúrio, 760 milímetros de mercúrio é uma atmosfera. Portanto, metade disso, né, 380 é meia atmosfera. Agora já posso colocar tudo aqui, ó. 1 atmosfera vezes 2,2 metros cúbicos vezes 225 Kelvin dividido por meia atmosfera vezes 293 Kelvin. Então a resposta vai ser 3,38 metros cúbicos. Pode dar resposta em metro cúbico, pode mudar para litro, não tem problema. A gente pode deixar assim também direto que estaria certo. 1,28. Também está falando de balão meteorológico. Agora imagina que o balão tem um raio de 3 metros e seja esférico. Que quantidade de gás em mols é necessário para encher o balão até 1 atmosfera e a temperatura de 25 graus Celsius, que é 298 Kelvin. Então ele quer saber o número de mols, qual a quantidade em mols, né? E ele não deu volume, a gente vai usar PV igual a nRT, a gente quer saber quem é o N, sabe quem é o P, sabe quem é o T, o R é uma constante, não sabe quem é o V. De onde que a gente vai tirar esse valor do V? Do fato dele ter falado que era uma esfera e ter dado raio. Porque a gente vai lembrar que o volume da esfera é 4πr ao cubo sobre 3. Como ele deu o raio, a gente só substitui 4 vezes 3,14 vezes 3 ao cubo, dividido por 3. Vai dar esse valor aqui, ó, 113,04 metros cúbicos. Aí aqui, como nesse R aqui a gente vai usar o R de atmosfera litro, porque a pressão está em atmosfera, a gente tem que transformar um volume para litros, para a gente poder usar esse R e todas as unidades se cortarem corretamente. Então, 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos, então quantos litros vai dar? 113,04 metros cúbicos. A gente faz a conta, é esse valor aqui, 113.040 litros. Coloca esse valor aqui no N, então o N é igual a 1 vezes 113.040 dividido pelo R, que é 0,082, vezes 298. Então isso daqui vai dar 4.626 mols. Agora 1,12, que agora, a partir de agora são exercícios do livro, a 1,12 do livro. Todos eles têm respostas, né, mas não tem um desenvolvimento. Então, se o aluno tem dúvida, né, a gente tem que fazer o passo a passo para a compreensão. Então, a gente tem o ar em um reservatório com paredes móveis, ou seja, o volume desse reservatório pode se modificar. No estado inicial, né, que vamos chamar de 1, né, o estado 1 inicial, o volume é 4,2 litros e a temperatura é 50 graus Celsius, que é 323. Ele fala também que esse ar tem reservatório de paredes móveis sob pressão constante. Então, ele fala que a pressão é constante. Então, vai ser sempre, nesse exercício, é um processo isobárico. P1 igual a P2. Então, ele quer saber qual vai ser a temperatura final quando o volume atingir 9,2 litros, porque ele tem essa parede móvel, então o volume modifica. Então, novamente, a gente usa o quê? PV igual a nRT. O que é constante aqui? Vamos botar tudo que é constante antes do igual. O P,
o N e o R. O que varia? O T e o V. Passei o N e R para cá e o V para lá. Se TV é constante, T1 sobre V1 é igual a T2 sobre V2. A gente isola quem a gente quer descobrir. T2 é T1 vezes V2 sobre V1. Então, T2 é 323 vezes 9,2 dividido por 4,2. Nesse caso, se a gente não tivesse o volume em litros, se fosse metros cúbicos, poderia deixar também, não teria problema. Desde que seja metros cúbicos em cima e metros cúbicos embaixo. Ou litro em cima e litro embaixo. De forma que eles cortem. E aí a temperatura vai ser em Kelvin. E a resposta do livro está em Celsius. Então, normalmente eu nem exijo que passe para graus Celsius, não. A temperatura em Kelvin já é o suficiente. Mas como a resposta do livro está em graus Celsius, a gente subtrai 273 desse valor aqui e chega a temperatura de 434,5 graus Celsius. (1.13) A gente tem um volume de 10 metros cúbicos de ar, nessa pressão de 5 atmosferas, nessa temperatura de 600 Kelvin. E esse volume é enfiado dentro de um outro volume. Então agora a gente tem que pensar assim, é como se tivesse uma caixinha, a gente pegou essa caixinha e colocou dentro de uma caixa maior. De forma que o volume 2 agora é 100 metros cúbicos, a pressão 2 é 2 atmosferas e a temperatura 2 é 300 Kelvin. E ele quer saber qual vai ser a pressão no reservatório quando ele tiver alcançado a temperatura de equilíbrio de 300 Kelvin, ou seja, quando a temperatura for 300, né, porque a princípio entrou um pequeno volume de ar, uma temperatura muito alta, mas ele vai acabar esfriando para essa temperatura aqui, que tem um volume muito maior de ar. Então a temperatura final é essa. Ele quer saber quem é a pressão e ele não fala quem é o volume, mas aí é questão de interpretar o enunciado. Se ele fala que esse volume ele foi injetado num outro reservatório, o volume final é o tamanho desse reservatório onde esse volume foi injetado. Entendeu? Não é 100 mais 10, é 100, o volume final. Então agora que a gente tem o volume, a temperatura, a gente consegue calcular o P. Como? Usando PV igual a nRT. Opa, a gente tem o V, a gente tem o R e a gente tem o T. Falta saber quem é o N. Se falta saber quem é o N, vamos lembrar o seguinte. Aqui, ó, é o N total da mistura, né? É o N total. E o N total, ele é o somatório dos N's anteriores, do número de mols que tinha no reservatório, mais o número de mols que tinha em outro reservatório. Então, a gente vai ter que calcular cada N, né, separadamente. Então, N1 é P1V1 sobre RT1. E N2 é P2V2 sobre RT2. Como a gente tem o R aparecendo aqui, e a gente vai querer usar o R de atmosfera litro, porque a pressão está em atmosfera, a gente tem que transformar os volumes que estão em metros cúbicos para litro. Aí aqui já está a minha setinha mostrando que 10 metros cúbicos é 10.000 litros. 100 metros cúbicos são 100.000 litros. Então, o número de mols 1, substituindo os valores, vai dar 1016,3 mols. E o número de mols do reservatório 2 vai dar 8.130,1 mols. Portanto, o número de mols total é 9.146,4 mols. Aí, o que a gente vai fazer com esse número de mols aqui? A gente vai substituir o número de mols que a gente acabou de resolver, de calcular, no PV igual a nRT. Todos os outros valores a gente já tinha. O R, constante, a temperatura, que o problema falou qual era, o volume final, que era aquele 100 metros cúbicos, que é 100.000 litros. Então, aqui, litro, aqui em Kelvin, aqui em mols, aqui atmosfera, mol litro. Portanto, a gente vai ter pressão em atmosfera. Atmosfera, mol, litro, Kelvin. Aqui aí é o que acontece, o mol vai cortar com mol, o litro vai a atmosfera, litro, o litro não está aqui não, tá? Errado. Atmosfera, litro, mol, Kelvin, o mol corta com mol, o litro corta com litro, o Kelvin corta com Kelvin, a resposta final vai ser em atmosferas. Por isso que dá 2,25. Só para escrever melhor ali, ó, o N,
a unidade é mols. O R, a unidade é atmosfera, litro, mol, Kelvin. Temperatura em Kelvin. Tudo isso dividido por litro. O mol corta com mol, Kelvin corta com Kelvin. Esse litro corta com esse litro. A resposta final é em atmosferas. 1.14. A gente tem um reservatório de 20 metros cúbicos que foi dividido em duas partes iguais. Então, o lado 1, o V1, 10 metros cúbicos, e o V2 em 10 metros cúbicos, né? E a gente tem um isolamento térmico. Então, esses reservatórios, segundo o enunciado, têm temperaturas diferentes. Tem um que tem 100 graus Celsius, que é 373 Kelvin. Tem um que tem 25 graus Celsius, que é 298 Kelvin. E ele fala que tem 9,41 quilos de ar do lado esquerdo, que é esse 1 aqui. Então, e ele fala no final do enunciado que tem que considerar a massa molecular média desse ar, esse Mzão aqui, ó, de 28,8 gramas por mol. Então, ele quer saber a pressão do lado esquerdo, a pressão 1. Para a gente calcular a pressão 1, né, usando PV igual a nRT, isola o P, então o V passa para o outro lado. A gente tem o R, tem T1, tem V1, falta o N. Então, a gente tem que calcular. N é igual a Mzinho sobre Mzão. O Mzinho ele deu em quilogramas e o Mzão ele deu em gramas por mol. Portanto, a gente tem que transformar o Mzinho para gramas para poder cortar direitinho as unidades de medida e ter a resposta certa. Então, aqui 9,41 vezes 10 a 3 gramas dividido por 28,8 grama mol. Grama corta com grama, a resposta é N igual a 326,7 mols. Substitui isso aqui no PV igual a nRT, né? Multiplica pelo R, multiplica pelo T, divide pelo volume, que também o volume tem que estar em litros. Aí por isso que eu já passei isso aqui, ó, para litros. Aí sim a resposta vai dar 0,9999 atmosferas, ou seja, aproximadamente uma atmosfera. Essa aqui era a letra A. A letra B, ele quer saber a pressão do lado 2. E aí ele fala que no enunciado ele fala que esses reservatórios, eles se comunicam por intermédio de uma válvula. Isso já é o suficiente. P2 tem que ser igual a P1, que é uma atmosfera que a gente acabou de calcular. Por quê? Porque se eles estão se comunicando por meio de uma válvula, então as pressões elas se equalizam, né, nesses dois reservatórios. E a letra C, qual é a massa que tem do lado direito? Qual é o M do lado direito? Então, a gente vai usar PV igual a nRT para calcular o N, número de mols, e depois vai usar o N para calcular a massa, né? A massa vai ser o número de mols do lado 2 vezes a massa molecular do ar que foi dada, né? Essa massa molecular do ar vai servir para os dois lados, porque é o mesmo ar que está dos dois lados. Então, ó, PV igual a nRT, isola o N antes do igual, passou o restante das variáveis para depois do igual, N2 é igual a P2V2 sobre RT2. Então, a gente coloca aqui, ó, P2, 1 atmosfera, V2, 10 mil litros, então aqui está atmosfera, litro, aqui está atmosfera, litro, mol, Kelvin, e aqui está em Kelvin. Litro corta com litro, Kelvin corta com Kelvin, atmosfera com atmosfera, a resposta vai dar em mols, 409,2 mols. A gente usa esse valor aqui, multiplica pela massa molar que foi dada, e a gente vai chegar no resultado em gramas, porque isso aqui é mols. Isso aqui é grama, mols. Mol vai cortar com mol, a resposta vai ser em gramas. Então, vai ser 11.785 gramas. Aí você pode colocar, como é um valor muito alto em gramas, pode dar a resposta em quilogramas, né? Multiplica esse valor por 1.000, 11,79 a 11,8 quilogramas. O 1.15 tem um recipiente que tem 2 litros, V1 igual a 2 litros, na pressão 1, 1 atmosfera, na temperatura 1, 300 Kelvin, ele fala que é nitrogênio.
E tem um volume 2 de 6 litros, na pressão 2 de 3 atmosferas, na temperatura 2 de 300 Kelvin, e ele fala que é hidrogênio. Ele quer saber qual é a pressão da mistura quando os dois recipientes são ligados com uma conexão de 0,5 litros, ou seja, a gente tem o recipiente 1, vou tentar fazer um desenho assim, como se fosse um recipiente 1, que é menorzinho, um recipiente 2, que é maior, e uma conexão. Então o ar ele vai sair de uma conexão, vai sair de um reservatório para o outro. Então a gente tem que calcular o que? O volume final. Qual é o volume final? É o volume 1 mais o volume 2 mais esse voluminho da conexão. Então, ó, volume 1 mais volume 2 mais o volume da conexão. Portanto, esse reservatório 3, que é essa coisa completa aqui, possui 8,5 litros. E está na mesma temperatura, porque a mistura são de gases com a mesma temperatura, então a temperatura final não vai se alterar. Então, a primeira coisa que ele quer saber é qual é a pressão da mistura quando esses gases, né, quando esses recipientes são interconectados. Então, a pressão 3, ó, PV igual a nRT. Então, P3 é igual número de mols total vezes R vezes T3 dividido por V3. Só que temos isso aqui, temos isso aqui, temos isso aqui. Precisamos do N total. Então, para calcular o N total, vamos calcular primeiro o N1, depois o N2, depois somar os dois. O N1 é P1V1 sobre RT1. Então, está aqui todos os valores que a gente precisa. 1 vezes 2 dividido por 0,082 vezes 300, que vai dar 0,08 mol. O N2 é P2V2 sobre RT2, a gente faz as contas, vai dar 0,73 mol. Isso, mais isso, N1 mais N2 vai dar 0,81 mol. Aí sim a gente acrescenta esse 0,81 aqui. Faz as contas e vai dar 2,34 atmosferas. Ou seja, essa é a pressão total, né, considerando essa mistura de gases nesse novo recipiente aqui. Aí, na letra B, ele quer saber a pressão parcial de cada componente da mistura, ou seja, ele quer saber a pressão parcial do nitrogênio e quer saber a pressão parcial do hidrogênio. Então, a pressão parcial do N2 vai ser o número de mols só referente ao N2, que é o N1, vezes o R, vezes a temperatura final, dividido pelo volume final. Então, a gente coloca aqui, acrescenta o R e vai chegar nesse valor de 0,23 atmosferas. Então, 0,23 atmosferas é apenas a pressão referente ao N2 naquela mistura. E a pressão parcial 2, né, do hidrogênio, a gente vai usar o número de mols do hidrogênio, que a gente já calculou também, que é 0,73. Coloca ele na conta, faz as contas, vai dar 2,11 atmosferas. Então, a gente pode calcular assim, ou também, e tem que perceber uma coisa, isso daqui mais isso daqui, né, 0,23 mais 2,11 é 2,34. Esse 2,34 era exatamente a pressão total que a gente tinha calculado. Então, se a gente tiver a pressão total, a gente não precisa fazer essas duas contas de pressão parcial. Se a gente souber apenas uma pressão parcial, dá para subtrair a pressão total menos uma pressão parcial e chegar no outro valor parcial. Por quê? A soma das pressões parciais é a pressão total. 1,20, que é o último exercício, aqui 1,20. Um reservatório de 10 elevado a 3 metros cúbicos tem uma pressão, ele fala que é uma pressão de 1,5 atm e esse ar é uma mistura de propano com butano a 65 graus Celsius, que é 338 Kelvin. Então, e ele fala também que a pressão parcial do propano é 0,48 atmosfera. Letra A, qual é a pressão parcial do butano? Peraí, se ele deu a pressão total e deu a pressão parcial e é uma mistura só de dois gases, então é só subtrair
total menos o parcial que ele deu, e a gente vai chegar aqui na pressão parcial do butano. E a letra B, qual o número de mols tanto do propano quanto do butano? Então, a gente vai usar PV igual a nRT, isolar o N. Então, o N vai ser igual à pressão, já que a gente quer saber só do propano, vai ser a pressão parcial, referente somente ao propano, vezes o volume sobre RT. Né? Toda a mistura de gases, ela ocupa o mesmo volume e possui a mesma temperatura. E que volume é esse? O volume final. E agora, como a gente vai usar o R, a gente tem que tomar cuidado para usar a pressão em atmosfera e o volume em litro. Então, a gente transforma esse volume metro cúbico para volume em litro. A pressão já está em atmosfera, né? Então, 0,48 vezes 10 a 6, que é o volume, ó, isso aqui, atmosfera, litro. Aqui, o R, 0,082, atmosfera, litro, mol, Kelvin. E aqui, Kelvin. Kelvin, corta com Kelvin. Litro, corta com litro, atmosfera, corta com atmosfera, a gente vai ter uma resposta em mols. É um número bem grande, 17.318,5 mols. A gente pode, então, dividir por 1000 e escrever em quilomol, 17,3 quilomol. Quilo quer dizer 10 elevado a 3. E, finalmente, qual o número de mols do butano? Então, a pressão parcial só do butano, o volume final, o R é a temperatura final. Então, a gente chega também nesse número grande de número de mols, 36.801,8 mols, que a gente pode escrever em quilomol, é 36,8 quilomol. E acabaram os exercícios dessa primeira parte da matéria.